Fala, mestre Leandro. Já vamos começar já. Só tentando convidar aqui o professor Richelli para começarmos aqui. Ih, tá dando que não pode. Ô, Aí, peraí. beleza? Seu som tá meio baixo, peraí. Meio baixo. Tá muito baixo, eu não tô te ouvindo. Sério? Tô com o microfone, Muito normal. baixo, muito, muito baixo. Microfone, normal, normal. Você tá me ouvindo? Sim, perfeitamente. Peraí. Vamos, coloquei de novo, vê se melhorou. Opa, agora foi, Opa. agora foi. Qualquer conserto tecnológico é só tirar e botar de novo. Ou desligar e ligar de novo. Resolve, né? Restart. Computador travou, desliga que resolve. Exatamente. Eu trabalhei com TI, sempre fazia isso, né, cara? Fala, ó, primeira coisa, Mas é, reinicia, desliga. reinicia. Reinicia. Tá certo. Você tá sem internet há 5 dias, aí liga lá pro provedor, né? O provedor fala assim, já reiniciou o roteador? Aí você reinicia e volta. É só isso. A vida é feita de reinícios. A vida é feita de reinícios. Marcante. Vou botar essa frase no Instagram a partir de hoje. Bota na... A vida é feita de reinícios. É verdade, mas é verdade. Se você parar para pensar, são ciclos, Não né? é? São vários ciclos. Exatamente. Exatamente, meu Muito amigo. bem, muito bem. Leandro Silva está ouvindo a gente perfeitamente. Olha que bacana. Show de bola, Leandro. Muito boa noite, senhoras e senhores. Começando mais um episódio do nosso podcast 15 Minutos de Finanças. Episódio número o quê? 42? É isso? É isso. 42. Tudo isso é um patrocínio da Alatos Consultoria. A Alatos Consultoria que está bancando a gente há 42 semanas. Por aí. Boa. Muito bem. Já dando boa noite para todo mundo que está aqui no chat. Vai mandando um oi aí, vai mandando boa noite. Boa noite, Vinícius. Estou sentindo falta hoje da Loura. Não é, rapaz? Abandonou novamente. Pois é, o assunto hoje é polêmico. Vez. O assunto hoje é eleição, né, política. E aí ela falou assim, não vou participar porque, sei Não lá, quero perder os meus amigos. não quero perder meus amigos. Não é Polêmico. nada disso. Não é nada disso. A gente está vivendo num ambiente muito polarizado, né? Ou você é A, ou você é B. Dando nome aos bois, ou você é Lula, ou você é Bolsonaro. Ai, meu Deus, que problema sério. E uma coisa que eu falo muito, principalmente com meus alunos, né, que são jovens, eu digo para eles que a política é muito além disso, é muito além de duas pessoas, partidos, né? É muito além, envolve muita coisa, muita coisa. Inclusive, uma dinâmica que eu faço nas minhas aulas, a gente faz um debate, e como se fossem dois candidatos à presidência. A última que eu fiz foi a presidência, né? E eu tenho só uma regra. Não pode citar nomes e nem partidos e nem referências a qualquer pessoa. E sem citar nomes, partidos ou referências, o debate dura 2, 3 horas. Com ideias, com planejamento. É muito legal. É muito legal. A política é além disso, né? Enfim. Eu fiz uma propaganda no último episódio, disse que ia ser polêmica, então não vai ser nada polêmica, né? A gente vai trocar aqui uma ideia, porque assim, as eleições impactam nos investimentos. Sim ou não, Vinícius? Com certeza, né? Com certeza. Dependendo do plano de governo, né?
de um candidato pode alterar todo o rumo da economia. E lógico, economia e investimento, né? Tudo a ver. Então, ou a Sim, gente tem uma sim. sequência do que já está sendo feito, então talvez nada vá mudar, sendo que pode mudar sim, né? Então, por exemplo, Bolsonaro pode ser que continue a mesma pegada, mas pode ser que no meio do caminho ele resolva mudar alguma coisa, a gente não sabe, né? Mas a questão que a gente sempre debate, é que o pessoal levanta a polêmica, é o fato novo, né? Que não é novo, né? Que seria a eleição do Lula, né? Então, assim, A muitas pessoas estão volta. preocupadas. Exatamente. Então, muitas pessoas ficam É. preocupadas que, e aí, o que vai acontecer com os ativos, né? Com o cenário aí dos investimentos, se um ou outro ganhar, né? E essa que é a ideia aqui, não é falar se está certo, se está errado o plano de governo, Não, se a não, não. filosofia de um Sem é boa e outra polêmica, não. sem É, militância. sem militância. Exatamente. Sem A ideia aqui é militância, sem nada. só pensar, né? Ver para a ótica dos candidatos ali, É, mais ou menos o que eles pensam, e fizeram, estão fazendo, e ver o que isso vai impactar, né, aí nos investimentos. E como é que a gente isso que eu ia falar pode. agora. Aqui a gente vai ver cenários, né? Sim, Cenários. Não vai sim, sim. dizer que fulano ou Beltrano está correto. Vamos ver cenários. E Sim. Vinícius, não tem como botar aqui no chat aquele fixado, não? Não está Você fixado, sabe não? fazer isso? Não. Rapaz, eu vou tentar ver aqui. Que entrou como título. Tá no título aí, como as eleições, deixa eu ver aqui. Como as É porque Gil sabe eleições fazer. impactam os investimentos. Está aqui, ó. Muito Eu não bem. sei se eu consigo botar. Eu Já temos pergunta consigo. aqui do Leandro Ah, Silva. já vai. Ah, eu acho que eu vou para aí, ó. Como Vai lá. as eleições impactam os investimentos. Eu acho que eu tenho que fazer assim e fixar. Já tá. E aí vai entrar agora. Isso. Fixado, Porque agora sim. aí quem entrar a partir de agora vai olhar e vai falar: legal. Sim, Estão sim. falando mal do. Não. É, Tem sempre essa não, ideia, né? é. Não, pegou. Tá certo, você tá certíssimo. Vamos lá. Vamos começar respondendo o Leandro Silva, aproveitar que ele já está aqui, né, perguntando. Sim, sim, com Queria que certeza. vocês falassem sobre essas notícias de retirada de dólar corrente nos Estados Unidos. E se for verdade, será que vamos viver uma próxima crise? Retirada de dólar Ouviu corrente falar alguma nos coisa disso, Vinícius? Estados Unidos. Não, o que assim, o que a gente imagina que vai acontecer em relação aos Estados Unidos é muito pelo contrário, é volta de dinheiro para os Estados Unidos. Por quê? Renda fixa vai voltar a subir lá as taxas de juros, né? Estão voltando a subir as taxas de juros. Igual que a gente fez aqui com a Selic, eles estão fazendo lá com a Selic deles, né? Então, assim, o pessoal tá. O mundo todo está nessa questão da inflação, né? Nessa pegada da inflação. Uhum. Então, é aquela coisa, você vai buscar um porto seguro. E quem é o maior porto seguro do mundo em relação à economia, né? Vamos falar assim, economicamente falando. Quem é a potência mundial, que a gente sabe que não é uma. Como é que é o nome? Que é uma democracia, vamos falar assim, né? Que não é uma. Sim. Esqueci a palavra, né? Mas da China lá, né? Cara, Estados Unidos. Então, o pessoal vai voltar com dinheiro para lá. Vai voltar com dinheiro para lá. E aí, o que está acontecendo? O pessoal começa a vender ações, os REITs ativos, qualquer tipo de ativo. E é aquilo. Eu prefiro ganhar, às vezes, sei lá, 5% numa renda fixa do que arriscar parte do meu dinheiro no mercado de ações, enfim, numa coisa mais volátil. Né? Então, é isso que vai acontecendo, provavelmente vai acontecer aí lá nos Estados Unidos, tá? Se é isso que eu entendi, tá, Leandro? Então isso vai contra o que o Leandro falou, né? Parece que ele falou uma coisa, você está dizendo Pois outra, é, foi o que eu entendi, retirada né? de dólar corrente. Eu não sei, eu não vi nada sobre isso, não. É muito pelo contrário. O pessoal tá com medo, vai para os Estados Unidos. Ah, ele falou aqui, ó. Parece que estão querendo recolher uma quantidade Parece, interna.
Parece que estão Pode querendo ir. recolher uma quantidade de moeda, pois teve uma produção grande da moeda. Escutei isso esta semana. Ah, tá, entendi agora entendi o que ele quer dizer. É aquilo, né? Na pandemia, assim como aqui a gente criou dinheiro, lá eles criaram dinheiro, né? Ou seja, criaram moeda, papel moeda, e distribuíram para a população. Só que é aquilo, né? Quando você faz isso, a gente já falou em alguns episódios sobre impressão de dinheiro. Você, na verdade, você Uhum. tá. Se você tem uma coisa limitada, ela vai ter um valor. Agora, se você consegue aumentar a emissão de dinheiro, nesse caso, que não é mais limitado, ele vai perdendo valor, né? Ou seja, você tem um milhão de reais aqui no Brasil e só tem esse dinheiro para usar. Ele vai manter um valor. Agora, tem 1 milhão de reais. Aí o governo vai lá e imprime mais 1 milhão. Cara, esse 1 milhão já perdeu o valor. Já Quanto era. Então, mais, menos valor, né? exatamente. Quanto mais, menos valor, né? Então, se é isso que ele está falando, eu vou até pesquisar depois, porque eu não tô sabendo disso, não. Então faz o seguinte, pesquisa e É, posta nos stories da Latos Consultoria. Leandro, segue lá a Latos Consultoria, já deve estar seguindo, com certeza. Leandro segue. E o Mas eu vou Vinícius pesquisar. vai responder a gente lá. Beleza? Vamos falar então sobre as eleições, Vinícius. Você Tá pode bem. detalhar para a gente por que e como isso impacta no investimento? Qual o sentido disso? Bom, basicamente, a gente já falou um pouquinho aqui, né? Por que que isso acaba impactando? Porque dependendo do governo, né, que for assumir, ele pode tomar medidas que podem beneficiar ou não, ou atrapalhar determinados setores, determinados ativos, né? Então, por exemplo, Uhum. pode entrar aí um novo governo, e vai taxar, por exemplo, os dividendos das ações que hoje não é taxado. Isso vai ter um desconto. O pessoal provavelmente vai ter uma venda grande de ações, porque já pode ser que não seja mais interessante. Um ativo também Uhum. que o pessoal tem falado muito, os fundos imobiliários, né, que eu gosto pra caramba, né? Hoje é isento também a distribuição dos rendimentos. É aquilo. Se pode entrar e taxar, se isso acontecer, vai impactar diretamente, né? Se você recebia, sei lá, R$ 100 por mês em fundos imobiliários, você não vai mais receber R$ 100. Então pode não ser atrativo para determinado tipo de pessoa. Então, dependendo do governo que assumir, né, do candidato que assumir, você tem que ter é bom ter Uhum. mais ou menos o norte do que pode acontecer e procurar, né, se calçar, botando ativos ali que vão te proteger nesse meio do caminho, né? É um momento perigoso para investir em qualquer coisa? Não, tá? Isso aí assim, eu sempre falo isso, né? Investir em bons ativos, em boas ações, bons fundos Uhum. imobiliários, numa boa renda fixa, você está se protegendo, né? É lógico que tem gente que gosta de especular, né? A gente vai falar daqui a pouquinho alguma coisinha, mas tem gente que gosta de especular que tal governo vai ser interessante se ele entrar, né? Caso ele entre, vai ser interessante investir em ações no setor tal, ou um determinado tipo Uhum. de ativo, né? Mas é aquilo, bons ativos, galera, sempre trazem bons retornos. Isso aí é São uma sempre bons máxima. ativos. A não ser que um governo que entre impacte aquele setor, tá? Que Uhum. aquele ativo está lá. Então, por exemplo, o setor de bancos. Se o governo for lá e taxar muito forte o setor de bancos, né, igual que o pessoal tem criticado, cara, pode ser ruim. E aí pode não ser mais um bom negócio ser acionista de banco. Então, Uhum. assim, tem que entender bem o que pode acontecer, entendeu? Saquei. Você desenhou para a gente um cenário de Tem eleições alguma. passadas? Então, eu estou até com uma reportagem aqui, que eu vou colocar na tela, só para a gente ter uma noção, né, que o pessoal gosta de comparar com outras eleições. O que Uhum. aconteceu? Até uma reportagem da Corretora Rio. O que aconteceu 12 meses antes da pandemia e o que aconteceu 12 meses depois da pandemia. Ou, desculpa, da pandemia não, das Uhum. eleições. 12 meses das eleições, antes das Eleições. eleições, isso, e 12 meses depois, tá? Então deixa eu virar a tela Essa, aqui. a última, né? 2018, é isso? Não, pegando desde 98, é bem completo. Deixa eu mostrar aqui.
Ah, tá, de todas? Aqui, ó. Que Vamos dar uma... isso? É maneiro isso aqui, ó. Em 98, 12 meses antes das eleições, a Bolsa, né, o nosso Ibovespa, caiu quase 50%, né, 49,5%. A gente estava passando aí por várias Isso crises, é né? 98. Fernando Henrique Cardoso ganhou aqui, né? Uhum. Então, a gente teve essa queda, porém, 12 meses depois, a Bolsa veio e quase, né, recuperou, porque se a gente fazer a conta, enfim, deu uma boa recuperada, né? 80% de alta, logo em seguida, Uhum. a eleição. Então, foi uma boa oportunidade Boa. quem entrou aqui, né? Virando Boa. mais um pouquinho, 2002, Lula lá, né, entrou. Sai Fernando Henrique, entra Lula lá. Exatamente. 12 meses antes, a Bolsa tinha caído aí 8,3%. Depois que o Lula entrou, a Bolsa subiu 85,4%. Explodiu. Exatamente. Uhum. Né? Isso aí deve-se muito a expectativas, né, do que o governo vai fazer. E durante, como está pegando 12 meses, né, o que o governo foi fazendo ao longo desses 12 meses e que o mercado foi vendo que, opa, né, o mercado aqui nessa época tinha muito medo do Lula, né, por ser um partido mais de esquerda, que tem aquela filosofia não muito pró-mercado que a gente fala. Novamente, não estou criticando nem falando que está errado ou certo, né? Só tô... Mas você falou que está com medo. Mesmo com medo, caiu pouco. Tem a ver isso ou não? Aqui, Porque em 98 caiu pra cacete. caiu pouco. É porque assim, a gente já tá. O que acontecia? A gente tinha uma China aqui começando a estourar no mundo, né? Então a nossa economia, bem ou mal, ela estava. Apesar de 2001 ter sido um ano bem complicado, né? Mas assim, caiu pouco realmente. E aí, como o Lula, né, nesse primeiro mandato, ele foi muito bem, né, nos primeiros 12 meses, enfim, o mercado viu que ele não ia ser um vilão do mercado, vamos falar assim, da economia, a Bolsa foi e refletiu isso, né? 2006, mesma coisa, né? O Brasil estava indo bem, a gente pode ver que 12 meses antes, a gente tinha subido aqui 14,4%, Subiu. depois das eleições, mais 67,2%. Lula de novo, né? Lula se Lula de reelegeu. novo. Aí, pancada. Subiu de novo. 2010, Certo. o cenário Depois já foi um pouco diferente. começou a ficar estranho aí. O que aconteceu? Lula não podia se reeleger, né? Já tinha Sim. sido reeleito, e a candidata foi a Dilma. Então, Dilma Rousseff. exatamente, a gente teve 12% aí, quase 13%, né, antes das eleições, e quando ela foi eleita... Ainda com Lula, né? Ainda com Lula. Ela foi eleita. Ainda com Lula. O mercado não gostou muito, jogou lá para baixo, né, 18,5, né? 18,5. Eu não consigo enxergar 2014, os números. Ah, tá. 18,5. 2014, Dilma novamente. No ano, 12 meses antes, tinha subido 4. Depois caiu, que ela foi reeleita 6,5. Reeleita. Né? 6,5. Então aqui o mercado também caiu foi menos, né? Mas é porque aquilo, né? A gente já estava começando uma crise feia que se agravou em 2015, né? Explodiu o negócio aí. O negócio foi feio, né? E aí, 2018, 12 meses antes da eleição, né, aqui Bolsonaro foi eleito, tinha subido 8,7. Uma porrada de coisa aconteceu entre 14 e 18. Sim, teve impeachment, enfim. O mercado gostou, né, da eleição do Bolsonaro, e 12 meses depois a Bolsa subiu 28,1. Então, Voltou esse a aqui subir. foi o cenário que aconteceu antes das eleições, né? Então, achei muito interessante esse gráfico aqui para dar uma ideia do que de fato foi acontecendo. Né? Agora deixa eu voltar para cá. Muito bom, muito bom. Que conclusão que a gente tira? Dá para tirar alguma conclusão ou não? Que é aquilo, que é difícil, né? A gente acha que é aquilo, é difícil, não tem jeito. Os candidatos vêm, falam uma coisa, prometem mundos e fundos, aí chega na hora, de repente eles mudam as diretrizes deles. E também tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que é o cenário mundial. Não adianta nada, né? A gente entrar um candidato assim, perfeito para o mercado financeiro, vamos falar assim, mas se o mundo está passando por uma crise, não vai adiantar muito. Bolsonaro pegou uma bomba, né?
Ali Pegou quando ele pegou em uma bomba. 2018, o mundo estava indo bem, né? A gente tinha China crescendo ainda, né? Tinha muita coisa acontecendo. Uhum. E aí, ele era um candidato mais pró-mercado do que o Haddad, né? Que competiu com ele. Haddad, Lula não Então, o pessoal... podia. Exatamente. Então, assim, o mercado ficou mais aliviado. Por isso que deu essa subida, entendeu? Então, foi isso, por isso que deu essa subidinha aí. Deixa eu ver aqui que alguém falou alguma coisa que eu queria comentar. Tiago Folie tem uma pergunta, mas eu vou guardar essa pergunta por... Fala. Alguém falou alguma coisa antes. Leandro falou alguma coisa antes. Cadê Leandro? O Paulo aqui, ó. Paulo falou: recolhimento deve ser via emissão de títulos do governo para enxugar a liquidez. Exatamente. Aquela questão da moeda dos Estados Unidos que a gente está falando agora, que o Leandro perguntou. Da retirada ou não, né? Isso. Então, basicamente, o que ele está falando aqui o governo vai continuar emitindo títulos, ou seja, igual que a gente tem o nosso Tesouro Selic, nosso Tesouro Direto dos Estados Unidos, eles vão continuar aumentando a taxa, ou seja, quando você compra um título desse, você está devolvendo dinheiro para o governo. Então, indiretamente, você está retirando esse dinheiro do mercado, né? Você está diminuindo o dinheiro em circulação. Então, só para fechar aquele raciocínio, tá? Fechou. Leandro complementou aí, se não me engano, a proposta de uma candidata é justamente a taxação de dividendos, que a gente estava falando no início da conversa. Todos eles estão falando isso, tá? Quer dizer, até o Bolsonaro está falando disso. Até o Bolsonaro está falando, tá? Todo mundo está falando, Inclusive para bancar o Auxílio Brasil, né? Ele tinha falado disso. De taxação de dividendos. O dinheiro tem que sair de algum lugar, né? Exatamente. Tiago Folie fez uma pergunta, mas antes da pergunta do Tiago, que eu já tinha preparado essa pergunta, a gente vai traçar um caminho. Como está no nosso roteiro. Vinícius, vamos começar por ordem da pesquisa que está sendo divulgada de acordo com o Datafolha. Lula em primeiro. Lula ganha. O que acontece? Para onde a gente vai? Possivelmente, lembrando que é igual que eu estava falando, na primeira vez que ele foi eleito, esperava-se uma coisa dele, e ele não foi daquilo que ele provavelmente ia acontecer, né? Ele mudou um pouco, seguiu o que estava já sendo feito pelo Fernando Henrique, lógico que com um pouco de alteração. Mas assim, vamos pegar o que aconteceu no primeiro governo, né? E o que é um pouco da filosofia do Lula. O que vai acontecer? Vamos pensar aqui. Primeiro, setores, vamos falar de alguns setores aqui que podem, se ele ganhar, ser beneficiados. Construção civil, porque ele é muito, né, adepto às pessoas incentivarem o governo lá da Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Mudou, né? Mudou. Então, é um setor que ele incentiva muito, então pode ser um setor aí que vai se beneficiar caso ele volte a estimular financiamentos, né, mais baratos para a população. E as construtoras podem se dar bem. Setor de educação, né, a gente sabe que o FIES aí foi muito, não é utilizado, né, mas incentivado, né, foi criado, eu não sei se também foi criado, mas enfim, no governo, né, PT, vamos falar assim no geral, muita gente usufruiu do FIES. E o FIES nada mais é do que o governo subsidiar, né, por um momento, o seu ensino. Ou seja, ele vai pagar a faculdade para um monte de gente, né? Pode ser. E aí quem ganha dinheiro são as faculdades. Então, os setores, né, de educação que a gente tem na Bolsa pode ser legal. Aí agora, pensando um pouco, se o mercado acha que o Lula é perigoso, né, não vai ser legal, tá? Que não tô dando minha opinião, tô dando um cenário. Não, o Lula voltar... Tá com medo, Vinícius? Você tá falando as coisas com medo, Vinícius. Política, cara. Política é complicado, né? É fogo. Mas vamos lá. Se o mercado não gostar do Lula, ficar com medo, né? Assim, os investidores internacionais, a gente pode ter uma disparada de dólar. Então, se você tá com medo, né, do Lula, vou pegar essa pessoa, tá? Se a pessoa tá com medo do Lula ganhar, o que pode acontecer, e se acha que o mercado não vai gostar, cara, é investir em dólar, porque provavelmente vai disparar. E aí é uma boa janela para você
exportar parte do seu patrimônio, né? Vamos falar assim, botar um pouco lá fora, né? Diversificar lá no exterior. E, se isso acontecer, também empresas que são dolarizadas, ou seja, que têm receita em dólar, exportam, vão ganhar mais dinheiro. Se você tem um dólar mais alto, seu produto ali vai continuar com o mesmo valor, só que você vende em dólar, você vai ganhar mais dinheiro. Então, setor do agronegócio pode ser interessante, né? Então, JBS, Marfrig, que a gente tem ações na Bolsa. Setor de celulose, que a gente exporta, né, muita coisa. Setor, enfim, todo setor que a gente tem, que a empresa tenha receita em dólar, pode ser interessante no caso desse. Tá? Caso a pessoa tenha medo, novamente, e acha que o dólar vai disparar. Então, pensa por esse lado. Tá? Agora, uma coisa que também vai acontecer, que é um lado mais negativo para o lado do investidor, e que possivelmente vai ser mexido, caso o Lula ganhe, são as estatais. A gente sabe que na era do PT, né, as estatais elas foram muito utilizadas em prol da população, vamos falar assim, né? Então, por exemplo, Petrobras. Cara, Lula entrando, ele com certeza ele vai alterar, vai buscar junto com o Congresso, né, porque não é só ele, mexer nessa questão da precificação do barril do petróleo, né? Aquilo a gente já discutiu algumas vezes, que a Petrobras utiliza a cotação do barril de petróleo e o dólar. Então o dólar sobe e o barril de petróleo sobe, gasolina que sobe. Lula ganhando, provavelmente ele vai acabar com essa paridade, lembrei da palavra, paridade. Não sei como vai ser feito, mas provavelmente ele vai buscar baixar o preço da gasolina. Se ele vai baixar na marra, vamos falar assim, pode prejudicar a Petrobras. Né, prejudicando a Petrobras. Já tivemos um episódio, né? A gente já teve um episódio sobre Petrobras. Sim, exatamente. Então, exatamente, tudo aquilo que eu falei segue. Né? Então, se ele for ali meter o dedo na Petrobras, o acionista de Petrobras não vai gostar. O acionista quer ser acionista de uma empresa para que ela lucre cada vez mais e mais. Essa é a ideia. Se o lucro dela vai diminuir, o negócio já não é mais interessante. Assim como, por exemplo, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele está tendo aí um lucro muito interessante, né? Está crescendo. Agora, se ele quiser, novamente, utilizar o Banco do Brasil para subsidiar algum programa de financiamento para a população, o Banco do Brasil vai diminuir seu lucro. É aquilo. A gente tem queda no lucro, o preço da ação cai. Né? Porque não é interessante, né? Quem quer ter uma empresa ou ser acionista de uma empresa que não dá lucro, ou que tem prejuízo, ou que lucra pouco. Então essa é a visão aí que eu tenho aí em relação a Lula, tá? Beleza. Agora vamos lá. Segundo colocado na pesquisa e com grande chance de vitória também. Bolsonaro ganhou. E agora? Então, o nosso cenário não fica muito diferente, né, do que está hoje. Então, assim, a gente não tem uma grande novidade se o Bolsonaro ganhar. Né? Então, assim, a gente fala que está um pouco precificado isso, né? Não tem como prever. O que dá para a gente ter de noção são algumas empresas aí, por exemplo, as estatais, elas devem continuar numa pegada boa, na visão do acionista, porque ele interviu pouco, né? O Bolsonaro interviu pouco nas empresas estatais nesse mandato dele. Então, as estatais podem sim continuar sendo bons investimentos para quem acha que o Bolsonaro vai ganhar. Tem uma empresa também, por exemplo, a Taurus, né? Aí já é mais polêmico. A Taurus ela é uma empresa de armamento, e a gente sabe que o Bolsonaro tem esse viés mais armamentista. Então, se alguém acha que em algum momento ele vai continuar essa pegada armamentista, ele vai conseguir evoluir, pode ser uma boa oportunidade, né? Mas assim, Richelle, fora isso, cara, continua, nada vai mudar muito, acredito eu. Então, se você já tem uma tese... Pelo menos por enquanto, né? A não ser isso que eu te falei. Falou que vai taxar dividendos, que ele tem essa ideia agora também. Se isso acontecer, aí a gente vai ter que ver lá na frente, se isso passar, o que fazer, né? Mas, por enquanto, como dizem, segue o jogo, né?
Pelo menos um ano e pouco, talvez até 2, segue aí É, como isso não é estamos, fácil, né? não. Não é fácil, não. É. E aí agora eu entro na pergunta do Thiago Foli. Ah, Aconteceu algo assim inacreditável. Ciro Gomes está eleito. E aí? Você preparou alguma coisa para então, falar sobre Ciro Gomes? não. Mas assim, o Ciro, ele tem uma pegada, eu acho que mais pro lado do Lula do que, né, assim, a visão social, novamente. Não tô falando aqui de querendo falar que ele é igual ao Lula, não, né? Pelo amor de Deus, galera. Vinícius A hoje está cheio de visão, dedos. rapaz, política, religião e futebol, você sabe como é que é. Mas assim, Aham, há de concordar que ele tem uma pegada mais social também, pelo menos é o discurso dele. Então eu acho que vale o que eu falei aqui pro Lula, vale um pouco pro Ciro, tá? Vale um entendi, pouco pro Ciro. entendi. Então, coisa educacional, né? Talvez construção, não sei. Estatal, ele provavelmente vai meter o dedo, então pode ser perigoso você ter estatal na carteira, caso Uhum. o Ciro ganhe, tá? Agora eu vou Basicamente, eu te acho que é pegar. isso, né? Ah, meu Deus, de novo. Agora eu vou te pegar. Ah. Eimael ganhou. Pô, aí é o melhor jingle da história, né? Isso aí eu não posso, isso não há de negar. Eimael é complicado, né? O que a gente Cara, sabe do se Eimael? A gente tem sabe que ele é o quê? Que ele é um democrata e ele é democrata cristão. É a cristão, única é, coisa que a gente exatamente. sabe dele. É. Cara, aí teria que pegar o plano de governo, ver qual que é a ideia, né? A filosofia desses caras. Porque assim, a gente fala muito dos candidatos a presidente, mas a gente esquece de um detalhezinho, né? A gente, na verdade, assim, na minha opinião, tá? E já é até polêmico mesmo. A gente vive mais um parlamentarismo do que o presidencialismo. A gente tem ali o Congresso, né? Que se não quiser deixar o presidente O governar, não vai Congresso manda muito, deixar. né? O Manda Senado, muito, né? exatamente. Então, na É. verdade, a base tá ali, né? Eu quero uma coisa mais de direita, e não adianta votar. Sei lá, o Bolsonaro não é tão direita, né? Mas se ele fosse, eu vou votar no Bolsonaro que é mais de direita, mas os meus candidatos a senador e a deputado federal, estadual são de esquerda. Cara, não vai dar liga. A Uhum. gente, né? Então a gente tem que sempre alinhar voto. Pode não ter o candidato perfeito, mas não adianta, cara. É isso que eu falo. A gente tem que sempre estar buscando. Se eu vou votar no Lula, eu vou buscar candidatos ali do PT, ou né, os outros que são ligados, pelo menos, ou que têm os interesses Uhum. alinhados. Porque senão não governa. Né? Aí fica É, aquela coisa. ideias próximas. Exatamente. Porque aí senão o É, negócio não vai. Aí não adianta, né? Por não isso que anda. é muito importante votar, independente de votar no candidato A ou B, alinhar isso. Senão, aí fica o samba do Boa. crioulo doido. Um quer uma coisa, outro não quer, aí, enfim, ninguém governa, É, entendeu? é. Quem está aí no chat assistindo a gente, tem alguma dúvida, tem alguma contribuição? Bota aí. Por exemplo, o Paulo. Teremos que ter um podcast de 1 hora após as eleições para analisar. Esse já tem 40 minutos, né? A gente nem está analisando, a gente só está trocando uma ideia Sim, aqui. sim. Mas é Não, é uma boa legal. ideia, hein? É uma boa ideia. Sim, sim, com A certeza. eleição é no domingo. Na terça-feira a gente entra analisando o que aconteceu, qual o cenário. Segundo É, turno, né? Porque vai ter segundo turno, dificilmente alguém ganha no provavelmente. primeiro. Provavelmente. Dificilmente alguém ganha. Aí tem Provavelmente. aqui um comentário do Paulo, polêmico. Olha Deixa eu aqui, falar. Leandro. Vinícius é educado até para polêmica. Pô, cara, é difícil, né? Eu sou centrado, eu fico, pô, Paulo, hoje cercando. você está delicado. O mercado não subiu mais, pois está aguardando o resultado da eleição. Faz sentido, Vinícius? Faz, porque é Tem, exatamente tem isso. essa de não, vou dar uma esperada. Não é nem esperado, né? Mas assim, o mercado provavelmente a gente está com a renda fixa pagando bem, então eu estou deixando o dinheiro estacionado ali numa Selic. Quando tiver uma previsão melhor, é igual que eu falei, o Lula ganhou. Beleza, eles vão buscar setores que vão, ativos que vão ganhar com a eleição do Lula, né? Com ele eleito. Enfim, aí vai ficar morreando, não tem jeito.
Mas é assim, não é que a gente vai deixar de investir. Aí é questão de oportunidade, né? O mercado tá ali, vai Sim, ficar só... verificar a melhor oportunidade e segue, né? É, exatamente. O mercado tem esse balanço, né? Sempre teve. Tem. Com certeza. Pedro Latini, mãe de Ná. Petrobras irá cair muito em 2023. Mas, ô Pedro, Vamos se tiver ver, aqui né? com a gente ainda, isso que é independente de quem ganhar, ou você está aí apostando em alguma coisa? Vamos esperar a resposta do Pedro. É. Leandro, Ciro vai ganhar e vai limpar o nome de todos. Eita, nós! Rapaz, falando nisso, não Aí, sei se você viu, eu acho que não sei, tá? Acho que é Simone Tebet que falou que vai dar 5 mil reais para aluno. Você já viu essa proposta? Pessoal que se formar, alguma coisa assim. sim, eu acho que é ela mesmo. Ela assim, vai dar 5 mil, né? Para comprar uma moto. Tá de sacanagem. As propostas, né? 5 mil para ganhar, para comprar uma moto. A ideia é boa. Excelente. Vamos ver. Definiu. Paulo, definiu o executivo, escolhe o legislativo alinhado. Mas tem gente que nem sabe o que é isso, né, Paulo? Traduzindo, escolheu o presidente, senador, deputados, aquilo que eu falei, né? Na mesma linha. Exatamente. Olha quem tá aqui. Noronha Ju, melhor Conhece? podcast. Não sei quem é, não. Abandonou a gente. Noronha Ju, que nesse momento está trabalhando. Faz falta, Noronha Ju. Faz falta também Pablo. Cadê Pablo? Pablo não falou nada hoje. Quieto, tá aí? Tava aí. Pablo, manda beijo. Tô com saudade. Ó, Paulo, os dois candidatos falam que vão ganhar no primeiro turno. Falar, todo mundo fala, né? Bom, vamos ver. Falar, todo mundo fala. Pedro, independente do vencedor, há um preço independente do vendedor. Vencedor. Há um preço alto a se pagar. Não sei, Pedro. Na minha opinião, assim, se o Bolsonaro continuar quieto não, né? Nessa tocada, não sei se assim vai cair muito, não. Mas depende do presidente que ele vai botar lá, enfim. Agora, Lula entrando, aí eu acho que pode ser que vai dar uma sacudida. Tá? Não, assim, minha opinião, tá? Minha opinião. Pablo, tô aqui, hein? Mandou beijinho. Beijinho pro Pablo. O Pablo devolveu a meia, eu não lavei ainda, fico cheirando. Thiago, eu uso a meia para dormir. Tiago, o negócio é comprar ação para conseguir pagar a gasolina com dividendo. Maravilhoso, é isso aí, ó. Perfeito. Não é? Já que tá caro, vamos lucrar com a gasolina cara e com dividendo assim, que abastece. Só assim com o preço da gasolina. Gasolina baixou bastante. O petróleo caiu bastante também. Anunciou hoje que o diesel caiu 30 centavos. Tem um site lá que é o que você consegue ver o preço da paridade. Aí eles você vê em tempo real quanto deveria estar levando essa política da Petrobras. É interessante. Eu acho que é Gabi. Oi. Sem tirar o corpo fora. Redução de imposto. Putz. Gasolina caindo, né? Preço das coisas caindo. Mais o quê? A pergunta sumiu aqui, cara. Sim, aumento dos benefícios e tal. Proposta eleitoreira de Jair Messias Bolsonaro? Ou é um projeto de governo e tal? Joguei mesmo, vai. Cara, essa de redução de impostos, eu já tinha visto um estudo falando sobre que tem uma curva lá, que você tem um ponto máximo, que realmente, se você for diminuindo os impostos, o que acontece? Você reduz imposto, o preço cai. O preço cai, você aumenta o consumo.
Então, o governo acaba arrecadando ou a mesma coisa, ou às vezes até mais por causa disso. É verdade. Eu vi até o próprio Bolsonaro explicando isso aí. Tem uma curva, eu não sei. Eu Então, esqueci o nome é a curva alguma coisa. então, assim, a ideia do Guedes, né, que é o ministro da Economia, é seguir por esse caminho, reduzindo, você estimula um pouco o consumo, e é aquilo, você pode ter essa compensação de ganhar menos imposto por produto, mas você tem mais quantidade de produto sendo vendido. Então, pode ser sim interessante, pode não ser realmente eleitoreiro, tá? Isso aí tem toda uma tese por trás. Agora, auxílio, eu sei que tem gente que precisa, realmente, né? Mas... Tinha uma pergunta aqui do Thiago. Deixa eu botar aqui. Aqui, ó. Cadê? Engraçado que não aparece. Estimular o consumo. Onde está essa pergunta aí? Eu não vi essa pergunta. Aparece no balãozinho aqui, ó. Estimular o consumo seria uma boa? É que eu não sei se aparece a mesma coisa para você. Eu não sei usar essa isso. Pergunta, não. Mas, enfim, ele perguntou isso. Não sei usar isso. Estimular o consumo seria uma boa? Curva de Laffer. Paulo aqui falou. Curva de Laffer. Paulo sempre... Paulo podia participar de um podcast com a gente, hein, Vinícius? Dá mesmo. Dá mesmo. Ele contribui bastante. Ele contribui bastante aqui, hein? O homem manja muito também. Falou de economia, o bichinho sabe, rapaz. Mas vamos lá. Fala do Thiago aí. Estimular o consumo seria interessante, é isso? Interessante para quê? Uma boa. Também não... Mas assim, o que acontece? Se você estimular consumo, você acaba gerando inflação. Né? E aí, no momento, a gente não quer isso, né? A gente não quer inflação. A gente já teve aí um cenário de muita inflação, agora está tendo até 2 meses aí de deflação, né? O preço das coisas, igual que você falou agora da gasolina, né? Caiu. Então, está impactando queda de alguma coisa ali ou outra, né? Então, assim, estímulo só é legal quando o país está na M, né? Vamos falar assim, quando está parado, porque você joga crédito, você faz a economia girar. Só que aí você tem que chegar também em algum momento e frear esse estímulo, né? Porque senão a inflação vai embora, aí você perde o controle. Então, nesse cenário... A Argentina tá 90 e tanto %. 96, sei lá. Aí o próprio presidente falou, cara, porque que a gente, eu não sei por que isso está acontecendo, a gente está dando dinheiro para a população e a inflação não para de acontecer. Por que será, né? É o contrário, né? Era para estar recolhendo dinheiro da população, que é o que a gente falou aqui no início dos Estados Unidos, né? Aí o Thiago pergunta do Thiago Folheiro. A redução de imposto não pode gerar algo do tipo? Que algo do tipo? Essa questão isso aí, ó. Não seria uma forma de estímulo no consumo? Sim. Sim. Agora entendi. Sim e não, porque são estímulos diferentes, cara. São formas diferentes. Né? Cara, aí tem que pegar o conceito de economia muito, muito adentro, tá? Mas assim, sim, aqui é um estímulo, tá? Mas são ferramentas totalmente diferentes aqui. O estímulo do caso do imposto é interessante porque você não está você não está alimentando a fogueira, vou falar assim, você só está reduzindo um pouco e o pessoal que tem o mesmo poder de compra de sempre vai conseguir comprar mais coisas. A diferença do outro lado é que você está dando mais dinheiro para a população. Aí, cara, você perde o controle. É diferente. É uma fórmula de estímulo, só que é diferente. O resultado é diferente. Dá um podcast isso? Cara, dá, mas aí tem que pegar alguém bom de economia. Porque é legal, cara. É um tema bem legal ser debatido. Muito bem. É isso. Mais alguma coisa, Vinícius, a acrescentar nesse tema de hoje? Não, cara, eu acho que sempre falar a palavra mágica, que a gente não falou dessa vez, mas... É verdade. Né? Fica à vontade. Diversificação é sempre essencial, cara. Sempre essencial, né? Você ter uma boa carteira com bons ativos aqui no exterior, renda fixa,
criptomoeda, que seja um pouquinho, fundos imobiliários, né? Você tendo ali uma carteira que tenha bons ativos e que seja dentro da sua realidade, né? Que seja, fugiu a palavra, mas seja de acordo com o seu estilo de vida, cara, é o que vai te dar segurança. Lógico, um ativo ou outro vai cair, uma empresa ou outra pode quebrar, né? Um novo presidente, enfim, ou o Bolsonaro, que seja continuando fazendo alguma coisa que atrapalhe muito algum setor, vai impactar, mas, cara, bons ativos. A gente tem ações aqui de quantos anos, né? Quantos anos tem o Banco Itaú já? Você pega aí, Banco do Brasil até hoje está aí. Enfim, a VEG também, que é uma empresa muito antiga, a Taesa, que eu gosto de falar. Enfim, a gente tem muita empresa que já passou por muitos ciclos, muitas coisas no Brasil. Sólida, hiperinflação, né? Bem sólida. São empresas sólidas. Então, cara, assim, para dar problema... E se tá com medo, né, de aqui no Brasil, cara, você acha que o Lula ou o Bolsonaro, ou seja quem for, vai impactar na Amazon, que vai impactar na Coca-Cola, entendeu? Então, pensa assim, né? Você tem um mundo de opções para poder investir bem o seu dinheiro. Muito bem. Para mais dúvidas, siga @Alatos Consultoria, Alatos com 2 T's. É aqui no Instagram, ou lá no Instagram para você que está no YouTube, ou lá no Instagram para você que está no Spotify. Estamos multiplataformas agora. Tá vendo? Toda quinta-feira esse episódio sai lá no Spotify, quinta-feira, meio-dia. E toda terça-feira estamos no YouTube, às vezes no Instagram. A gente tem estado aqui no Instagram com mais frequência, né? É legal. Tem pergunta, eu já estava encerrando, mas tem pergunta, ó. Emissão de moeda impacta a economia como um todo, no caso da gasolina e setorial, porém a queda do preço quase anula o aumento do consumo. Não foi uma pergunta, né? Foi uma afirmação. Uma afirmação. Igual no caso do exemplo que ele falou da gasolina, realmente, você não vai consumir mais gasolina do que você já consome naturalmente. Né? Seu carro só tem, sei lá, 100 litros você bota por mês, vai continuar botando 100 litros. É lógico, uma coisa ou outra você vai... Não é porque baixou que vai gastar mais. É diferente, né? É diferente de você botar mais dinheiro. Por isso que eu falei, são mecanismos diferentes. Né? Enfim. @prof.richelli é esse que vos fala, certo? Para quem esperava um episódio com sangue e suor, não é isso. Foi o que eu comecei falando, né? Política é além de Lula, além de Bolsonaro, além de PT e além do partido do Bolsonaro, que eu não sei qual é. Eu sei o número, não sei o partido. Enfim, é isso. Gente, falta aí 2 semanas, menos do que 2 semanas, né? Então, analisa, pensa e vai de acordo com o que você acredita. Não adianta ficar fazendo textão, ficar brigando com coleguinha, ficar tentando convencer o coleguinha de que fulano ou beltrano é o mais correto. Eu acho que cada um tem o seu modo de pensar. Eu tenho o meu modo de pensar. Não sei se as pessoas sabem ou imaginam, mas eu tenho já, claro, obviamente, meu candidato definido. Mas assim, não adianta Vinícius, que é o outro candidato, vir, não, porque isso, porque aquilo. Não interessa, eu já tenho o meu. Eu tenho meu pensamento, eu tenho meus ideais, e eu vou de acordo com isso. Então, para de brigar por causa dessa porra. Tchau. Isso aí. Boa noite. Valeu, pessoal. Valeu, Hit. Beijo. Um abraço. Abraço, tchau.